Tocar violão, piano, teclado, sanfona e cantar ao mesmo tempo não é uma tarefa tão fácil quanto possa parecer para quem já está acostumado, para quem já tem uma certa facilidade, e foi por esse motivo que nós decidimos fazer este vídeo para te ajudar a sanar essa dificuldade de uma vez por todas, ou pelo menos saber quais são os passos necessários para que você possa resolver isso. Vamos juntos? Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Peterson Brito e antes de começar já quero adiantar que eu vou usar o violão como instrumento de acompanhamento aqui para esta aula, mas serve para qualquer instrumento de acompanhamento, tá? Qualquer instrumento que costuma ser utilizado junto da voz como um acompanhamento e que a gente costuma também não raramente ver vocalistas de bandas ou mesmo cantores solos utilizando esses instrumentos enquanto cantam. E a minha primeira dica, e eu diria que a mais importante, está relacionado ao que eu considero a sua principal ferramenta de trabalho no que diz respeito à música, que é o seu ouvido. Treinar o seu ouvido musical é muito importante. E o que eu chamo de ouvido musical? É um ouvido que consegue reconhecer, consegue identificar e dar nome a parâmetros sonoros, parâmetros musicais, como altura, intensidade, timbre, duração, enfim, ritmo, harmonia, melodia. Isso é um ouvido musical, um ouvido que foi treinado para isso, tá? E como é que você vai treinar o seu ouvido nesse sentido? Primeiro, ouvindo a música que você pretende tocar e cantar inúmeras vezes, sem se dar ao luxo de enjoar facilmente dessas músicas, porque quando uma pessoa é apenas uma consumidora de música, ela apenas gosta de ouvir, ela pode ouvir a música uma, duas vezes, enjoar e colocar outra música e vida que segue. Mas se você estuda a música, e se você tem um interesse, seja por hobby ou seja profissional, nisso, você não pode enjoar tão facilmente, ou se isso acontecer, você tem que passar por cima disso e se acostumar com a prática de ouvir muitas e muitas vezes a mesma música. Mas não é só ouvir por ouvir, tá? É necessário que haja uma atenção nessa escuta. Então, vou dar um exemplo aqui. De repente você ouviu algumas vezes ali só para curtir, para realmente sentir ali a vibe da música, as emoções que essa música pretende trazer. Enfim, você está ali apenas curtindo a música, vamos dizer assim. Em outro momento, você vai ouvir novamente essa música, porém tentando focar em diferentes elementos. Então você vai ouvir uma vez, ficando mais atento à melodia, aquilo que está sendo cantado, o que o cantor ou a cantora está fazendo com a voz, quais são as técnicas que estão usando, que momento tem mais graves, mais médios, mais agudos, mais energia, menos energia, é mais suave, é mais ali para frente, aquela voz mais brilhante, mais nasal, mais metálica, é uma voz mais contida, mais escura. Enfim, comece a reparar na voz, na interpretação, naquilo que o cantor ou a cantora está fazendo na música. Depois você ouve novamente e começa a focar nos instrumentos. E aí você pode escolher um instrumento para focar, por exemplo, instrumentos de acompanhamento, de harmonia. O que o piano faz nessa música? O que o violão ou a guitarra, o contrabaixo, a sanfona, o que esses instrumentos que fazem parte da famosa cozinha ali, né, que realmente tem a base, sustentam a base harmônica dessa música, estão fazendo? Depois você pode focar em instrumentos solistas. Essa música tem um solo de saxofone, de guitarra, de violino, de flauta, enfim. Tenta identificar a instrumentação dessa música, quais são os instrumentos que compõem essa obra e o que cada um está fazendo ali, a própria letra da música, o que ela está dizendo e como a letra e a melodia da música foram combinadas ali, funcionou bem a maneira como o cantor está pronunciando as palavras ali da música, a melodia encaixou bem, enfim. Tudo isso tem a ver com a escuta musical e tudo isso favorece o seu ouvido musical, aprimora o seu ouvido musical. Então, entenda que eu poderia vir aqui e já dando exemplo, tocando, cantando e mostrando aqui algumas dificuldades e como sanar isso, só que eu estaria colocando os carros na frente dos bois. O mais interessante é você saber que tudo é um processo, que nada vem por milagre, tá?
Estude, se esforce, se dedique, mas também sem ter aquela pressa, aquela paranoia. Vai na tua, vai no teu tempo e quando você menos esperar, você já vai ter desenvolvido aquilo que você deseja, mas de uma forma prazerosa, curtindo o processo. O processo é tão importante, tão gratificante quanto o resultado, tá? Guarde isso que é bem importante. Certo? Então, pensando nisso, eu vou colocar aqui mais uma dica que é o seguinte: treine a sua percepção musical também com exercícios diários. Não só isso que eu falei de ouvir música e focar em diferentes elementos, ouvir muitas vezes, mas também com exercícios específicos para a percepção mesmo. Estude intervalos musicais, tente reconhecer esses intervalos, procure um bom curso de treinamento auditivo. Aqui no canal nós temos uma playlist chamada Toque de Ouvido, onde eu proponho também alguns exercícios nesse sentido. Temos também padrões musicais, que é uma outra playlist e outros vídeos que eu falo sobre isso e passo treinamentos também. Temos um curso de teoria musical completo, onde em vários momentos eu trato dessa questão da percepção, em aulas como função harmônica, função melódica, enfim, tem bastante coisa já no canal que se você pesquisar, estudar esse conteúdo, você já vai estar automaticamente treinando também a sua percepção musical, tá? Vale a pena conferir, vou deixar na descrição do vídeo. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar você a se inscrever agora, a deixar o seu like, isso nos ajuda a continuar com este trabalho, a continuar ajudando pessoas que querem crescer musicalmente, tá bom? Vamos juntos! Bom, agora eu quero falar das principais dificuldades que chegam para mim, principalmente dos alunos, claro, em relação a tocar e cantar ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou falar, por exemplo, de letra. Muita gente diz que não consegue lembrar da letra quando está tocando, porque é muita coisa para se preocupar, ou não consegue ler direito a partitura, ou a cifra, ou a letra da música durante a execução. Lembrar os acordes, ou conseguir ler os acordes durante a música, a pessoa acaba se perdendo, porque ela precisa olhar no instrumento, e aí fica aquela coisa toda bagunçada. Acertar o ritmo, ou a levada, ou a batida da música ao longo de toda a música, sem se atrapalhar. Cantar no tempo certo, entrar na hora certa, respeitar as pausas da melodia, por exemplo, manter o andamento, manter a velocidade da música ao longo da música toda, ao invés de acelerar ou desacelerar em alguns momentos. Enfim, essas são as principais e eu acredito que daqui a gente já vai extrair muita coisa. Então vamos seguir e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, começando pela letra. Bom, sobre a letra, a primeira coisa que eu diria é: ouça a música muitas vezes. Eu já falei isso no início e vou falar de novo e vou falar várias vezes aqui, porque é muito importante. Se você não ouviu a música o suficiente para você compreender o que a música está propondo, não adianta querer passar horas e horas com o instrumento cantando e tentando cantar, tentando tocar, porque não vai dar certo. Porque a própria música não está memorizada o suficiente, tá? Então, ouça muitas e muitas vezes. Aí eu diria o seguinte também, que o ideal é você memorizar a letra da música, tá? Então, você está ali ouvindo muitas vezes, aí você começa a tentar cantar e percebe que, nossa, eu não sei nada, não sei cantar nem a primeira estrofe direito. Então, isso pode virar um problema. Se você conseguir memorizar a letra, é muito melhor, porque a letra é só poesia, é só texto. A música mesmo está na melodia, na harmonia e no ritmo. Então, se você memoriza a letra, você vai ter mais tempo, mais energia, mais espaço, digamos assim, para focar nos elementos musicais, na afinação, na interpretação, na melodia, na harmonia, no ritmo e assim por diante. Então, sempre que for possível memorizar a letra, faça isso. Memorize antes de qualquer coisa. Depois, tenta cantar junto com e sem a letra em mãos. Depois de ouvir muitas vezes, tá? Apenas ouça primeiro, curta, e aí você vai começar o processo de aprender a música. Aí você pega a letra, canta junto com o cantor, com a cantora, ali com a letra em mãos, vai cantando, canta uma, duas, três, quantas vezes você achar necessário para conseguir cantar certinho junto com o artista e a letra na mão. Depois tira a letra e veja o quanto você consegue cantar. Se você perceber que, eu lembrei uma estrofe, eu só esqueci uma frase ou outra, depois você vai lá e foca só naqueles pontos que você ainda não memorizou.
Isso é um bom exercício para você memorizar a letra da música, tá? Você não vai tentar de primeira cantar sem a letra e também não vai ficar cantando com a letra o tempo inteiro. Começa com a letra, depois tira a letra, vai cantando e vai acertando apenas os pontos que estão mais difíceis de lembrar, tá? Isso ajuda bastante. O que mais temos aqui? Faça anotações na letra. Isso é uma coisa que eu faço bastante. Anotar na letra, por exemplo, as pausas, as palavras que são mais longas, as notas, né, que de repente, ou as vogais, melhor dizendo, que vão se estender mais, os cortes que de repente tem ali. Então você pode fazer vários rabiscos na letra que te ajudem a lembrar o que você deve fazer naquele momento, como você deve cantar aquela parte da letra. Tá? Então, anotações ajudam demais, tá? Não poupe nisso, em anotar, em fazer rascunhos, isso te ajuda demais. Fique atento à melodia, à afinação. Lembra, cantar não é só pronunciar as palavras certas da letra. Você está cantando notas musicais e essas notas precisam ser as notas corretas. Então, fique atento à melodia, à afinação. Aqui eu estou considerando que você já canta, já é uma pessoa afinada, só tem dificuldade na hora de unir a voz e o instrumento, tá? Então não vou nem focar tanto nisso, mas fica a dica aí, é muito importante. Por fim, pratique sua leitura. E eu deixei em vermelho aqui, porque aqui eu estou me referindo não só à leitura de partitura ou de cifra, mas à leitura de forma geral. Pessoas que costumam ler livros, blogs, que costumam assistir filmes, séries, desenhos legendados, têm a tendência a ter uma leitura mais rápida, mais dinâmica. E isso ajuda muito quando você precisa tocar e cantar enquanto lê uma cifra, uma partitura, a letra da música. Até porque eu sei que dependendo do que você vai fazer, de repente você vai tocar num barzinho 40, 50 músicas numa noite, é bem difícil saber tudo de cor. Então é natural que você tenha uma pasta, um tablet, alguma coisa ali com as letras, com as cifras. E aí, para você não se atrapalhar muito nisso, quanto mais prática de leitura você tiver, melhor. Lembre-se, arte não é uma coisa só. Não existe uma receitinha pronta e rápida para você resolver as coisas. Na verdade, o artista é formado de muitas coisas e uma habilidade musical também é composta de inúmeras coisas. Então, você praticar uma leitura, ainda que não tenha relação nenhuma com música, vai te ajudar na hora de ler música, tá? Isso é bem importante. Seguindo, vamos falar agora de uma outra dificuldade que eu vejo, que são os acordes, tá? E agora eu vou copiar um pouco das dicas anteriores, porque eu acho que funciona bem para isso também. Ouvir as músicas que você for cantar e tocar. Muitas vezes, até para você perceber onde que os acordes são trocados, onde é que muda de acorde, quais acordes duram mais tempo, quais duram menos tempo, é interessante você praticar isso ouvindo. Memorizar os acordes, isso daqui então nem se fala. Se você puder memorizar, se for uma sequência fixa, tem música que fica na mesma sequência de acordes o tempo todo, né? Exemplo, aqui eu tô tocando Lá menor, Fá, Dó maior e Sol. Tem música que fica nisso o tempo todo, é mais fácil de memorizar. Se for esse o caso, aproveite. Mas se é uma música cheia de variações, nuances, pode ser que seja mais difícil de memorizar. Aí entra mais uma vez a ideia que eu falei de ler bastante, tá? Praticar a leitura para que essa leitura fique mais rápida, mais dinâmica e você não tenha tanta dificuldade na hora de ler e tocar, tá bom? Simultaneamente. Toque junto com e sem as cifras. Da mesma forma que eu falei para você cantar com a letra e sem a letra, toque também com e sem as cifras para você ir trabalhando essa memorização e faça anotações se preciso. Por exemplo, essas que eu falei de duração. Esse acorde aqui não vai durar o compasso inteiro. Esse aqui é mais longo. Com essas anotações, é como se você aproximasse um pouco mais as cifras de uma partitura, porque você vai ter mais elementos ali que te ajudem a tocar da maneira correta, sem que você precise lembrar de tudo, porque tá ali. Acho que no fundo o que eu estou tentando dizer é isso, tá? Que quanto menos coisas você precisar processar ao mesmo tempo, melhor. Então se já está ali anotado algumas coisas que você tem que fazer, você vai bater o olho, já vai reconhecer, já vai lembrar, isso facilita para você não ter que processar em tempo real tudo isso, tá? Mas memorizar é sempre melhor, tá? Não esquece disso. Seguindo, pratique sem cantar. Se a sua dificuldade é cantar e tocar ao mesmo tempo,
treine as duas coisas separadamente. Foque em tudo aquilo que a gente falou em relação ao canto, à letra, à melodia. Depois, tudo isso que nós falamos aqui sobre os acordes, para memorizar e tudo mais. E acompanhe a música original sem cantar junto. Não se preocupe com isso agora. Desenvolva-se primeiro no instrumento. Vou falar aqui do violão como exemplo. Aprende tudo que você tem que aprender sobre o violão. Consiga tocar o violão bem, aquela música, para depois sim pensar em unir as duas coisas, tá? Se uma das duas coisas, individualmente falando, não estiverem legal, na hora de juntar, com certeza não vai ficar também um resultado bacana. Seguindo, então nós já falamos aqui sobre letra ou melodia também, né, da música, e também sobre os acordes, sobre a harmonia da música, de forma separada, trabalhando o canto primeiro e o instrumento também, separadamente. Agora a gente vai falar do ritmo, tanto em relação ao instrumento, a levada, a batida do instrumento de acompanhamento, como também em relação ao canto, em relação à voz. Esses dois assuntos conversam, então vamos falar dos dois ao mesmo tempo. Bom, primeira coisa que eu já disse, mas vou repetir porque é muito importante, o ideal é memorizar a letra, a melodia, a maneira como você vai cantar a música e também os acordes, ou seja, toda a harmonia da música. Isso é o ideal, ou pelo menos ter uma leitura ágil, uma leitura prática para você não se perder e conseguir ler rapidamente ali enquanto toca, enquanto canta a letra e a cifra da música. Mas temos mais dicas aqui em relação a isso. O ritmo, tanto da voz como do instrumento, devem ficar automatizados. Ou seja, falamos de melodia, que é o que você canta, falamos de harmonia, que são os acordes que você toca. Tudo isso é feito de uma forma mais dinâmica. Você está em tempo real ali pensando, processando a informação e cantando as notas que tem que cantar e tocando os acordes que tem que tocar. Já o ritmo precisa ser automático. Tanto o ritmo da melodia, já vou falar disso, como o ritmo do instrumento, a batida, a levada, o dedilhado, seja lá o que for. Você não vai conseguir tocar e cantar de forma eficaz se você tiver que, além de tudo, ficar pensando em cada movimento da mão, dos dedos na hora de tocar. Isso vai ficar bem complicado. Não é assim que se faz música, não é assim que nenhum artista faz, tá? Então, tudo que pode ser automatizado deve ser automatizado. E isso se dá com prática, prática e prática. É o que acontece em relação a algumas coisas, como, por exemplo, dirigir. A gente, no começo, tem que ficar pensando em muita coisa, em qual pedal eu vou pisar, como é que eu mudo de marcha, e chega uma hora que isso fica automático, você praticamente não pensa, só vai. Alguns órgãos do corpo humano também funcionam dessa forma, alguns sistemas, inclusive, do nosso corpo. Imagine se você tivesse que pensar a cada respiração, a cada batimento cardíaco, se tudo tivesse que ser milimetricamente controlado conscientemente por você. Que loucura seria viver! Então, da mesma forma que muitas funções corporais e muitas habilidades que a gente adquire na vida se tornam automáticas ou já são automáticas por natureza, a questão rítmica também precisa, ao longo do tempo, se tornar automática, tá? E ela vai se tornar, confie, ela vai se tornar automática se você praticar todos os dias, não precisa ser muito, mas se você pelo menos praticar um pouco todos os dias, quando você menos esperar, isso vai estar automatizado. Quando eu falo automatizado em relação ao canto, o que eu quero dizer? É você conseguir, sem estar nem mesmo com a música tocando, cantar a música certinho, do início ao fim, respeitando as pausas, respeitando as durações. Vou dar um exemplo aqui. Se eu estiver cantando Eu Sei Que Vou Te Amar, sem ter essa questão do ritmo automatizada, eu vou acabar cantando assim. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Percebeu que eu cantei tudo meio fora de tempo? Isso é porque não está automatizado. No momento que eu pratiquei, treinei e automatizei, isso já vai ser natural. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Olha como tá ali, ó, dentro de uma pulsação, e eu nem tô marcando o tempo nem nada, porque já tá automatizado. Com relação ao instrumento, isso tem a ver com a batida, com a levada, e no caso do violão, vamos pensar num pop rock, por exemplo. Então eu tô aqui.
tenho que conseguir conversar com você, como eu estou fazendo agora, sem me preocupar com o ritmo, porque ele já está automatizado, a mão já sabe o que fazer, eu não tenho que pensar muito a respeito, e isso me dá uma liberdade de conversar com você enquanto estou tocando o ritmo. E é essa mesma liberdade que eu vou usar na hora de cantar e tocar ao mesmo tempo. Deu para entender a ideia? Então, o que puder automatizar, trabalhe até que fique automatizado. Ok? Muito bem. E aí a gente precisa falar também de uma coisa importante, que é o andamento da música. Andamento é o mesmo que velocidade, tá bom? Controle a sua ansiedade. Quando alguém está aprendendo a tocar, é muito comum a pessoa fazer o seguinte: na parte mais fácil da música, ela toca rápido. Na parte mais difícil da música, ela vai desacelerando. E isso faz com que a música seja tocada de forma errada. Porque a música, a não ser que seja o caso, normalmente não é assim. Ela não começa rápida, fica lenta, depois fica rápida de novo. Ela tende a ter ali, principalmente a música pop, a música mais moderna, tende a ter uma velocidade linear ali, uma velocidade igual, quase que do início ao fim, da maioria das vezes eu diria do início ao fim. Então, controle a sua ansiedade para que você consiga manter mais ou menos ali a música na mesma velocidade do início ao fim. E aí as partes fáceis você vai tocar da forma que tiver que tocar, se for lento é lento, se for rápido é rápido, e a parte difícil também. Se for rápido, você toca rápido, se for lento, você toca lento. Não vale fazer essa mistureba, isso dá um resultado bem esquisito, tá? Uma forma de te ajudar nisso é você estudar a música ou ensaiar com metrônomo. Metrônomo é aquele aparelhinho que faz um clique e que te ajuda marcando ali a velocidade da música. Inclusive, neste violão eu tenho um aparelhinho aqui que, além de afinar o instrumento, vou mostrar para vocês, ele também tem essa função de metrônomo. Já está até aqui a função. Então, na hora que eu dou play, você deve estar ouvindo aí, esse é o som do metrônomo. Olha só, você deve estar ouvindo agora, acho que dá para ver que tem ali uma marcaçãozinha, ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso ajuda muito na hora de você estudar. E o bom é que isso aqui também é um afinador de violão. Então, eu deixo ele aqui, afino o violão e ainda treino com o metrônomo, tudo num aparelhinho só. Vou deixar aí na descrição também para você dar uma olhada, tá? E, enfim, com esse metrônomo aqui, vou aumentar a velocidade dele um pouco e vou tocar aqui para você ver. Eu vou deixar em 100 a velocidade, 100 BPM. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí você vai tocando junto com o metrônomo. Viu que bacana? O metrônomo é uma excelente opção se você tem dificuldade com andamento, com velocidade das músicas, tá? Ajuda demais. Seguindo, tenha sempre uma referência de andamento. O que eu chamo de referência? É, durante a música, você está ali tocando, você ter alguma coisa que indique para você a velocidade. Pode ser um pé batendo. Então, você está ali tocando e batendo o pé. Pode ser o pescoço, a cabeça balançando, o corpo, qualquer coisa, até mesmo um elemento, de repente, se você estiver tocando com fone de ouvido, algum elemento instrumental ali que está acompanhando, o próprio metrônomo, alguma coisa que marque a pulsação da música para você não se perder tanto, tá? Isso ajuda você a manter pelo menos uma coerência, se não a perfeição, pelo menos uma coerência ali em relação ao andamento da música que você está tocando. Bom, agora chegou a hora da gente unir voz e instrumento através de um exemplo prático, e para isso eu vou entender que você já estudou separadamente a voz, já estudou separadamente o instrumento, portanto, letra e melodia já estão memorizadas, você não precisa mais ficar buscando ali a letra da música, lembrando que nota você vai cantar em tal momento, não, você já sabe cantar a letra tranquilamente, a melodia tranquilamente. O ritmo, tanto da melodia como da batida do instrumento, da levada do instrumento, também já está automatizado, você não tem que pensar muito, você só toca e vai.
Beleza? E o andamento já está controlado. Você já não está mais desacelerando ou acelerando demais a música em diferentes pontos. Você está mantendo uma coerência do início ao fim. Se você chegou até aqui, até esse ponto, tanto na voz como no instrumento, qual que é agora o ponto determinante para você tocar e cantar de maneira correta, sem ter nenhum problema? A sincronia. Sincronia é a maior dificuldade que eu vejo em quem não consegue tocar e cantar ao mesmo tempo, tá? E quando eu falo em sincronia, eu tô falando de algumas coisas que eu vou dar aqui agora, algumas dicas para você. Primeiro, localizar os tempos fortes e fracos da voz, da melodia, daquilo que você canta. Já já eu vou dar um exemplo prático, tá? Vou só expor aqui para você primeiro, depois eu te mostro como fazer. Depois de ter localizado os tempos fracos e fortes da melodia, ou seja, o compasso dessa melodia mesmo, aí você vai localizar os tempos fortes e fracos da batida que você está usando, da levada, do dedilhado, do acompanhamento que você está fazendo, tá? Isso também é muito importante. Depois você vai sincronizar tanto a voz como o instrumento a partir do tempo forte. Então você localizou que a música é um compasso binário, 1, 2, 1, 2. Ou ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou quaternário, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O tempo forte é sempre o número 1. Então, localiza o número 1 da melodia, da voz, daquilo que você está cantando, depois localiza o número 1 da batida que você está fazendo no instrumento, da levada. E aí você sincroniza uma coisa com a outra, e aí você vai ter a voz e o instrumento soando perfeitamente juntos. Certo? Vamos a um exemplo? E o exemplo que eu vou dar é com um trecho da música Como é Grande o Meu Amor por Você, e vai funcionar da seguinte forma. Primeiro vamos localizar onde estão os tempos fortes dessa melodia. Vou até deixar o violão de lado. Olha, quando a gente canta, eu tenho tanto... Olha essa frase. Eu tenho tanto... Você percebe que o tan é a sílaba forte dessa frase? Eu tenho tanto... Portanto, achamos aqui o primeiro tempo forte. Aí vem a próxima frase. Pra lhe falar... É o lar. Mas com palavras... Lá. Da palavra palavras. Não sei dizer... Zer. Olha aqui. Localizei, então, essas sílabas tônicas... Tá? E esses pontos fortes em relação ao tempo, como se fosse algo assim. Eu tô aqui marcando, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar. Olha o forte. Mas com palavras não sei dizer. Então, uma vez localizado isso, você já sabe onde estão os pontos fortes da música. Você pode ir até ali, ó, batendo palma enquanto você ouve, enquanto você canta, melhor dizendo, a música. Você vai sentindo que em algum momento a palma fica mais forte. Você tá aqui, parabéns pra você nesta data. Sempre tem um momento que você sente que há uma força ali, tá? Um som um pouco mais forte, um impulso. Esse é o tempo forte. Conseguiu identificar isso? Vamos identificar agora na batida, na levada da música. Para essa música, eu decidi fazer essa levadinha, que eu estou representando aí com as setas, que é uma levada simples no violão, uma baladinha desse jeito. E o tempo forte desta batida está representado aí com esta seta mais grossa, essa seta maior. Olha aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, essa primeira seta indica o número 1, o tempo forte. O que eu preciso fazer é sincronizar esta seta, o tempo 1, a primeira batida, com aquelas sílabas que eu marquei na música, que são também os tempos fortes da melodia. Vamos ver? Olha só. Então, eu começo o ritmo na parte mais forte do tempo, tanto do instrumento, que está aqui representado por esta seta, como da letra, da melodia da música, que está representada em vermelho aqui. Então agora eu vou começar a tocar a música, vou dar o tom aqui, e apenas quando eu chegar na palavra tanto, mais especificamente na sílaba tan, é que eu começo a fazer o ritmo, para que aí sim toda a música fique sincronizada. Olha só. Eu tenho tanto pra lhe falar.
olha como funciona. Mas com palavras não sei dizer. Viu só? Dá muito certo. E a partir daí você pode tocar a música inteira que vai dar certo. Se você sabe cantar a música no tempo certo e encaixou, sincronizou, vai funcionar do início ao fim. Ah, professor, mas aí você só começou a tocar no violão depois que a música já estava começando. Eu tenho... E esse eu tenho ficou sem harmonia, sem acompanhamento? Bom, como nós já sabemos que a batida inicia aqui em tanto, né, na palavra tanto, nós podemos iniciar com o violão, porém fazendo ali uma matemática, uma conta para saber o quanto eu tenho de espaço para cantar esse eu tenho, né, o eu tenho aqui da frase, e entrar certinho na palavra tanto com a batida. Eu vou cantar e tocar tudo ao mesmo tempo e olha como vai desencontrar o violão da voz. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Olha como fica tudo esquisito, fora do lugar. Agora, se você respeitar essas pulsações fortes, como a gente marcou aqui, vai dar certo. E o único jeito de fazer isso é, eu começo com o violão e quando eu estiver quase terminando a batida, eu inicio aqui a frase eu tenho, para que ao chegar em tan, eu encontre a primeira batida do violão novamente. Olha só. Eu tenho tanto... Viu que deu certo? Pra lhe falar... Ah, mas como é que eu vou ter certeza de que vai dar certo? Aí você precisa estudar um pouco de ritmo também, tem playlists aqui no canal sobre ritmo, praticar isso, tá? Essa música, ela tem compassos de 4 tempos. 1, e 2, e 3, e 4. E a música inicia, a melodia inicia no meio do terceiro tempo. Olha só. 1, e 2, e 3. Eu tenho tanto... E aí dá certinho. Pra lhe falar... Olha como o tempo forte se encontra. Mas com palavras não sei dizer. Dá certinho. Então, se você já tem essa consciência, essa música inicia, a melodia dela no caso, no meio, na metade do terceiro tempo. Fica mais fácil. 1, e 2, e 3, eu tenho... Automaticamente o tanto vai cair no tempo forte. Meus amigos, como eu disse no início do vídeo, não é um assunto tão simples, tão fácil quanto alguns tentam fazer parecer, ou quanto alguns pensam que é, mas a verdade é que é muito possível você aprender, você desenvolver essa habilidade. É só você se dedicar, é só você ter paciência, persistência, que sim, você vai conseguir tocar e cantar ao mesmo tempo e abrilhantar com o seu show, com as suas apresentações, tá? Tenha certeza de que você é capaz, porque eu tenho essa certeza. Eu sei que você é capaz e que você pode, tá bom? Espero ter ajudado você com essas dicas. Se sim, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, dar essa força pra gente. Deixa aí nos comentários também qual é a sua dificuldade, se alguma das suas dificuldades foi explicada aqui também na aula, eu quero muito saber. E tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo.